capítulo de número 8. João, capítulo de número 8, versículo de número 51. Você que encontrou, diga amém. Amém. Na verdade, eu vos digo, se um homem guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então disseram os judeus: agora nós sabemos que tu tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se algum homem guardar a minha palavra, ele nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e os profetas que morreram? Quem pretende ser tu? Jesus respondeu: se eu me honro a mim mesmo, a minha honra nada é. Quem me honra é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia e viu, e alegrou-se. Disseram então os judeus: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: na verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles, e assim partiu. Pode se sentar, por gentileza. Se puder abaixar um pouquinho o microfone. Obrigado. Irmãos, eu quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade de estar presente nesta casa mais uma vez. Motivo de alegria ao meu coração, retornar até aqui. Agradecer a Zileide, ao Lucas, ambos aí que forneceram o convite. Que Deus abençoe a vida de vocês. A sua esposa também, Lucas, que Deus abençoe. Ao pastor Adeildo pela confiança também, mais uma vez, algumas vezes estive ali na outra congregação que ele dirigia, prazer revê-lo, sua esposa também. Ao meu querido amigo também, o pastor Pontes, Deus abençoe. Sônia, Deus abençoe grandemente sua vida. Ao Rui também, amigão, que Deus abençoe seu ministério e sua vida também. Meus irmãos, eu prometo ser breve, objetivo em minhas palavras, e eu peço a sua atenção durante esses minutos que nós temos para expor o texto, e eu prometo ser bem objetivo mesmo. Então, peço a sua atenção durante esses minutos que nós temos. Eu estava meditando neste texto e buscando algo para poder ministrar, e esse texto falou ao meu coração em alguns pontos em específico. Nós vamos ver Jesus ministrando, Jesus pregando, Jesus ensinando, desde lá do capítulo de número 6, e Jesus reúne a multidão está o acompanhando, o seguindo, estão no meio daquela situação, e Jesus trazendo uma mensagem não muito doce, uma mensagem não muito agradável aos ouvidos, e a verdade é que a multidão estava ali por apenas um único propósito. No capítulo de número 6 mesmo, Jesus deixa bem claro qual era o propósito deles. Eles estavam ali porque eles estavam esperando milagres, esperando o pão, esperando algo físico e material. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: vocês não estão aqui por causa de mim e nem por causa da minha palavra, mas vocês estão aqui especificamente porque eu estou realizando um milagre em vosso meio e também por causa do pão. É aí que Jesus começa a introduzir a mensagem e dizer: olha, este pão que vocês comem é também como o maná que os seus antepassados comeram. É um pão que sacia vocês durante um tempo, mas passando-se as horas, vocês ficam com fome de novo. Mas o pão que eu ofereço a vós, ele é um pão muito mais profundo, porque é um pão que sacia a fome da alma, aonde vocês não precisarão mais comer novamente. Jesus está ministrando, introduzindo no coração deles que a presença dele e da palavra dele era muito mais importante do que o milagre e também do que o pão físico. Jesus está mostrando àqueles homens que a necessidade deles precisaria estar apenas em Jesus. Apenas em Jesus. E Jesus ministrando, Jesus falando, aos poucos a multidão vai indo embora. As pessoas estão deixando Jesus sozinho,
com os seus discípulos. O texto ainda vai dizer que alguns discípulos vão embora também. Muitos partem, saem daquele lugar. E Jesus, em algum momento, já com o público um pouco vazio, ele poderia muito bem fazer como grande parte dos nossos pregadores hoje. Ele poderia mudar a mensagem, porque se ele muda, agrada o público. E se eu agrado o público, eu vou ter mais agenda. Só que Jesus não quis fazer isso. Jesus continuou pregando a mesma mensagem. Até que Pedro vai olhar e vai dizer, meu Deus, está indo todo mundo embora, o povo está indo embora, o Senhor vai ficar sozinho se continuar pregando desse jeito. E Jesus disse, quer ir você também? Pode ir, fique à vontade, até porque eu não vou mudar a minha mensagem. Eu vou continuar pregando o mesmo evangelho, eu vou continuar pregando a mesma palavra, eu vou continuar falando a mesma coisa, até que vocês entendam. E é tão claro isso, a forma como Jesus prega, a forma como Jesus fala, a forma como ele expressa a mensagem, que Pedro vai olhar para ele e vai dizer, de fato, para quem iremos nós? Não é para onde, porque ele não estava se referindo a lugar, mas ele estava se referindo a pessoa, é para quem iremos nós? Se além de tudo, a tua palavra, mesmo sendo dura ao nosso coração, é ela que nos traz vida eterna. Para quem nós iremos? Quem é que fala e o nosso coração arde? Quem é que fala e o nosso coração pulsa? Quem é que fala e o nosso coração se enche de alegria? Quem é que fala e vocês sentiram a presença do Espírito Santo nesse culto, nessa noite? Quem é que fala e gera transformação de caráter, gera transformação de vida? Quem é que fala e faz um homem que estava preso no pecado se tornar uma pessoa diferente? É a palavra de Jesus. E Pedro entende isso. Para quem nós iremos? Só tu tens a palavra. A palavra não está em outra pessoa, a palavra é somente tu. E ele continua, vai pregando, atravessa de um lado para o outro, vai para o outro lado do mar. A multidão o acompanha, a multidão o segue, a multidão continua indo em busca, mesmo ouvindo uma mensagem dura, e que eles saíram, mas alguns voltam, outros novos aparecem. E Jesus continua pregando. E agora a mensagem não é mudada, mas Jesus continua com a mesma linhagem. Nos versículos que nós lemos, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso de número 49. Ele vai dizer, eu não tenho demônio, mas eu honro ao meu Pai, e vós desonrais. Na verdade vos digo que se um homem guardar a minha palavra, este homem jamais verá a morte. Jesus estava dizendo isso porque a lógica de estar dizendo que alguém que ouve e guarda a palavra de Jesus, de que ela não morrerá, ele está dizendo no sentido espiritual. Se alguém ouve a palavra de Jesus e guarda esta palavra, essa pessoa não morre espiritualmente. Mas aqueles homens estavam entendendo, ou pelo menos se fazendo de besta, ao ponto de entender que Jesus estava dizendo que se ouvissem a palavra dele, eles não morreriam no sentido físico. Vai dizer, como pode o Senhor falar isso? Se Abraão, que era homem de Deus, morreu. Se os profetas, que eram homens de Deus, morreram. És tu maior do que eles? És tu maior do que estes homens? Tem mais poder do que eles? Como pode o Senhor dizer isso? Como pode o Senhor proferir estas palavras? O Senhor pretende ser maior do que eles? E Jesus responde, olha, a minha honra, ela não está sobre mim, mas é o meu próprio Pai quem me honra. A minha glória, ela não está sobre mim, mas é o próprio Pai quem derramou a glória dele sobre a minha vida. Jesus, ele é bem claro ao dizer, olha, vocês estão trazendo uma comparação muito baixa, porque foram homens de Deus, foram homens que foram usados por Deus, mas a glória verdadeira está sobre mim. E não sou eu mesmo quem me honro, mas é o Pai quem me deu essa autoridade. Jesus continua pregando, ele não muda a mensagem, ele não muda os caminhos, ele não muda os métodos. Porque hoje se tornou normal nós mudarmos, fazermos métodos para atrair as pessoas. Nós fazemos cultos com temas para atrair as pessoas. Nós fazemos festividades com temas para atrair as pessoas. Nós mudamos o formato do ambiente do culto para atrair as pessoas. Porque isso para nós é o que vai fazer com que elas cheguem até aqui. Elas podem até chegar. Mas se a mensagem não for pura e não for verdadeira, elas não permanecem. E chegar para vir um culto e ir embora,
Qualquer pessoa faz isso. Agora, permanecer na presença de Deus é somente quando essa pessoa foi transformada pela palavra. É por isso que você já está 10, 20, 30, 40 anos de crente, vivendo o evangelho, porque a palavra te transformou. E você entendeu que isso é a única maneira de você se permanecer vivo na presença de Jesus. Ele continua pregando, e ele vai ser um pouco mais profundo e incisivo. Ele vai dizer, olha, vós não conhecem a Deus, mas eu conheço. Se eu disser que não conheço, eu serei mentiroso como vós, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E os judeus vão dizer para ele, tu ainda não tens 50 anos, e disse que viu Abraão? Na verdade, eu vos digo, que antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Antes mesmo que ele viesse à existência, eu sou. Jesus está dizendo, antes mesmo que a mentalidade de você chegue a entender um pouco do que eu estou falando, eu sou. Eu sou aquele que você precisa no momento do luto, eu sou aquele que você precisa no momento da tristeza, da depressão, no momento que você precisa de uma vitória, eu sou. O eu sou que ele está se referindo, eu sou maior do que tudo e maior do que tudo que existe nessa terra. Eu sou, simplesmente eu sou. Jesus é bem claro e continua dizendo, e continua falando, mas o que me chama a atenção e a mensagem se dá dentro deste versículo em específico, é que quando chegamos no final aqui, no versículo de número 59, eles pegam pedras para atirarem em Jesus, para jogarem em Jesus, porque eles não queriam continuar ouvindo o que Jesus estava pregando. Eles não queriam continuar ouvindo e escutando aquilo que Jesus estava falando. E aqui é onde eu começo a pregar. Nós vamos ver Jesus falando durante o seu ministério, assim como João escreve. E João deixa bem claro que Jesus é Deus, e que Jesus tem a natureza de Deus, e que Jesus tem a autoridade de Deus. E Jesus pregando, ensinando, falando a estes homens acerca da tua palavra, os homens não suportam ouvir aquilo que está sendo pregado. Em vários momentos nós vamos ver as pessoas fazendo reuniões para tentar prender Jesus, para tentar matar Jesus, para tentar surpreender Jesus em algum momento, planejavam matá-lo. Só que neste momento que ele termina de pregar, dizendo, eu sou antes de Abraão. Homens se reúnem, pegam pedras, e o desejo deles era agora atirar pedras em Jesus. E talvez o nosso pensamento, olhando para uma situação como essa, e se nós estivéssemos em uma situação como essa, eu poderia me usar como exemplo, se eu estivesse aqui pregando, e ninguém estivesse gostando da mensagem, eu poderia mudá-la. Eu poderia chegar aqui, não, vou pregar algo que vai todo mundo pular, vai todo mundo rodar, vai todo mundo sapatear. Para quê? Para eu ganhar vocês. Só que o intuito de Jesus não era ganhar eles por momentos, não era ganhar eles apenas no momento da mensagem, pula e roda e depois sai totalmente do mesmo jeito. Mas o intuito de Jesus era pregar o verdadeiro evangelho ao ponto deles saírem dali querendo apedrejá-lo mesmo, querendo matá-lo mesmo. Uma vez um certo pregador muito famoso, ele disse, olha, se nós pregarmos o evangelho e não formos odiados, ou as pessoas não saírem dali querendo nos matar, é porque nós não pregamos o evangelho. É porque nós não falamos a verdade. Se eu digo que sou um cristão e ando no meio da rua e caminho no meio do meu trabalho, no meio da minha escola, e as pessoas não querem, de algum momento, me prejudicar, eu não estou vivendo o evangelho verdadeiramente. Me desculpe, mas nós não estamos vivendo o evangelho verdadeiramente. Pedro, mas todo mundo gosta de mim, lá eu nem falo de Jesus, lá eu vivo no meio corporativo, eu preciso ser corporativo também, preciso falar diferente, andar do jeito que eles andam, tudo bem, mas quando você começar a se portar como crente e falar como crente, eles não vão mais gostar de você. Pedro, o que você está querendo dizer? É que nós não precisamos e não podemos mudar a mensagem. Se eu mudar a mensagem, se eu mudar meu estilo de vida para encaixar dentro da multidão, eu saio da essência do evangelho. E se eu saio da essência do evangelho, eu não estou agradando ao Pai.
E se eu não agradar o Pai, eu não estou vivendo verdadeiramente aquilo que era para eu estar vivendo. O que Jesus está querendo dizer é, ainda que você seja excluído, caluniado, que você apanhe, leve pedrada, não mude o Evangelho. Não troque a mensagem que eu te dei. Isso se passa principalmente quando nós falamos de jovens, adolescentes. Normalmente nós enfrentamos muitas coisas e às vezes é necessário mudar o nosso jeito, a nossa fala, para se englobar em alguns grupos, para caber dentro de algumas amizades. E às vezes isso tira a nossa essência do nosso eu, do nosso próprio eu. A gente fala com voz diferente, se porta diferente para caber dentro de um grupinho, para ser aceitado naquele grupo, para ser aceito nesse grupo. Nós mudamos a nossa essência e a essência daquilo que é o Evangelho. Quando, na verdade, Jesus nunca precisou mudar quem Ele era. Jesus nunca precisou mudar a sua palavra para que a multidão se acostumasse com o que Ele estava falando. Jesus apenas continuava pregando, continuava falando, e quando as pessoas estavam indo embora, abandonando Ele, deixando Ele, Ele continuava pregando. Continuava falando, continuava dizendo as mesmas coisas. Agora, se nós mudamos a nossa atitude para ser aceito em lugares, para ser aceito em ambientes, nós não estamos vivendo o Evangelho de forma verdadeira. Me desculpe, mas nós não estamos vivendo o Evangelho de forma verdadeira. Agora, quando nós estamos vivendo, pregando, anunciando, sendo perseguidos, caluniados por causa dessa palavra, aí nós estamos no caminho certo. Pedro, mas eu vou ser excluído, eu vou ter que sair do grupo que eu tanto gosto, não tem problema. Vai ter uma pessoa que nunca vai te abandonar, que se chama Espírito Santo. Porque eu me lembro que Jesus ficou sozinho lá na cruz. Abandonaram ele, ficou apenas algumas pessoas esporádicas, mas a multidão não ficou. A multidão estava no momento do milagre, no momento do pão, mas na hora da luta, da dor, da dificuldade, Jesus estava sozinho na cruz do Calvário. Só que ao mesmo tempo, uma presença exclusiva pairou sobre ele em algum momento, que era a presença do próprio Deus, entendendo e estando com ele, ao ponto dele dizer, Pai, eu sei, em todos os momentos o Senhor esteve comigo, e agora eu entrego o meu espírito nas tuas mãos, porque eu sei que eu vivi de maneira correta, a qual o Senhor se agradou de mim. Agora, se nós chegarmos lá naquele dia e dizer, olha, eu tive que me englobar dentro de um quadro, dentro de um grupo de amizade, para que eu pudesse me parecer com eles, mas eu não podia me parecer um crente. Sinto muito. A palavra para você vai ser, apartai-vos de mim, porque eu não vos te conheço. Eu não te conheço. Agora, se nós vivermos da mesma maneira que Jesus estava vivendo, não mudando a palavra, não mudando a mensagem, não trocando de personalidade a cada ambiente que a gente está. Já viu o crente camaleão? O crente camaleão, ele se molda ao ambiente. Na empresa, se fala um palavrão, ele fala junto. Se fala um besterol, ele fala junto. Mas na igreja, se dá glória a Deus, ele dá glória a Deus junto. É crente camaleão, cada lugar ele está indo de um jeito diferente, de forma diferente. Mas a nossa essência é ser o mesmo em todos os lugares, em todos os ambientes. Ainda que vão embora, que fique sozinho, não tem problema. Não tem problema. Ainda que não te chamem mais para cantar, para pregar, para liderar, ainda que não te chamem mais para estar nesse ambiente, entenda que você está vivendo da maneira correta, o Espírito Santo está com você. E você continua vivendo dentro daquilo que Deus pediu para você viver. Não se englobe em ambientes por causa de amizades, mas se englobe dentro da presença de Jesus, ao ponto dela fazer com que você transforme o ambiente que você está. Aí você vai ver a diferença. É estar no meio da multidão, continuar falando a mesma coisa, e aqueles que vão embora vão, mas os que estiverem ali vão viver as bênçãos que você está vivendo. Os que permanecerem ali vão viver as bênçãos que você está vivendo. Porque aqueles que ficaram por aquilo que Jesus era, viveram as bênçãos que Jesus estava proporcionando. Comeram do pão, viram milagres. Viveram milagres nas suas vidas, porque estavam ali por causa de Jesus.
Agora, quem estava ali por causa de coisas que Jesus fazia, e me desculpe, se você veio para o culto por causa daquilo que Jesus vai te entregar, você já veio fazendo errado. Jesus não veio para te dar nada. O que ele tinha que fazer, ele já fez na cruz. Então pare de achar que nosso culto é Deus hoje vai me entregar algo. Não, ele não vai te entregar nada. A única coisa que ele te entrega é a palavra mesmo, para fazer você criar vergonha mesmo em alguns momentos e entender que o evangelho é sério. A única coisa que ele tinha que fazer, ele já fez. Se entregar na cruz do Calvário. Nem tinha que fazer, ele fez porque ele quis. Mas ele nem tinha que fazer isso. Pedro, qual é o meu papel no culto então? Entregar. Culto nunca foi sobre receber, foi sobre entregar. Então se você está aqui por causa daquilo que Jesus fez por você, hoje você tem que apenas entregar aquilo para ele. A sua adoração, o seu louvor, o seu glória a Deus, o seu aleluia. Porque nesse momento tem muita gente aí no meio do candomblé fazendo barulho para coisas estranhas. Nesse momento tem muita gente no meio de uma balada, de uma festa, cantando as músicas dos seus ídolos. Neste momento tem pessoas pulando de alegria na presença de Satanás. Mas você está aqui na presença de Jesus. Então o motivo de você estar aqui, com vida, com saúde, já é motivo suficiente para você engrandecer o nome dele. Será que você entende isso? Levante a sua mão para cima, glorifica o nome dele, porque ele está presente nesta casa, ele te deu vida, te deu saúde, te trouxe aqui nessa noite para ouvir uma mensagem como essa. Porque neste momento tem várias pessoas adorando diversas coisas, mas nós estamos adorando o nome de Jesus. Tem várias pessoas perdidas, mas nós estamos adorando o nome de Jesus. E mesmo que nós não viemos aqui para isso, mas se Jesus quiser fazer com que você saia daqui curado, com que você saia daqui com emprego, que você saia daqui com uma condição financeira melhor, ele pode fazer, porque ele é maravilhoso. E ele está em nosso meio. Se coloque de pé, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero aqui te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos em Tua casa, em Tua presença, Jesus. Pai, nós não viemos aqui para receber nada de Ti, nós viemos aqui para entregar a nossa adoração e o nosso culto, e através disso o Senhor fará algo através da nossa vida, Pai. Nós te pedimos, Jesus, que nessa noite nós possamos entender que independente do ambiente em que nós estejamos, que nós possamos continuar pregando a Tua palavra, não mudando a Tua palavra, não mudando a nossa vida, não mudando a nossa essência, mas que a nossa vida, ó Pai, possa ser um espelho para as pessoas que estão à nossa volta. Jesus, eu te peço, se tem alguém aqui precisando de cura, que saia curado nessa noite em nome de Jesus. Jesus, eu te peço, se tem alguém aqui precisando de libertação, que seja liberto em nome de Jesus. Se há alguém aqui precisando de porta aberta, Jesus, abre a porta em nome de Jesus. Nós não precisamos, ó Deus, vir aqui, ficar mendigando a Tua atenção, porque nós sabemos que nós entregamos por aquilo que o Senhor é e não aquilo que o Senhor faz. Nós entregamos por aquilo que o Senhor é, porque aquilo que o Senhor fez na nossa vida lá na cruz do Calvário. Então nós cremos que o Senhor pode continuar fazendo. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus. Nós não precisamos sair daqui pulando, rodando, porque isso, Deus, em muitos momentos é bom, mas quando a Tua palavra ela entra em nosso coração, ela entra em nossos ouvidos, ela entra na nossa mente e nós saímos daqui entendendo, aí sim nós compreendemos a Tua voz e o Teu desejo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.